E eu quero estar contextualizando também Isaías capítulo de número 59, que o nosso irmão já tomou na abertura deste trabalho. Diz assim, versículo de número 21, do capítulo de número 5. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus depois que gerou a Metusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Isaías de número 59, capítulo 59 diz que as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos, e a iniquidade dos vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. Podemos assentar em nome de Jesus. Irmãos, quando estava em minha casa, até então, assim posso dizer, aonde Deus tem nos concedido de estarmos provendo todos os pensamentos, todos os projetos, ao nosso deitar, ao nosso levantar e adorar ao nosso Deus. Segundo a Bíblia Sagrada, nós encontramos aqui um homem que pouco falado nas Escrituras, um homem que muito pouco fora escrito dele. Este homem por nome de Enoque. Enoque foi um homem que andou 65 anos na sua vida que ele pensava que deveria ser. Porque às vezes, irmãos, nós temos dias em nossa vida que Deus nos dá o direito de andarmos como nós achamos que tem que ser, que deve, mesmo vendo Deus, sabendo Deus da chamada que Ele tem em nossa vida. E Enoque andou 65 anos e achou por bem de começar a andar com Deus. 65 anos dá alguns dias, 65 anos já se dá de ter uma experiência, 65 anos já se dá de usar de alguns dos seus privilégios, da força da saúde, da força do seu braço, para exercitar algum tipo de trabalho e trabalhar e conseguir alguma coisa na vida. 65 anos já se dá de fazer um bom conhecimento na sociedade. 65 anos já se dá de fazer e ter uma boa experiência com o sogro e com a sogra. 65 anos já se dá de entender até onde ele consegue colocar o chapéu, assim como diz o ditado. Já dá de aprender alguma coisa. Já sabe diversificar a mão direita da mão esquerda. Já sabe o que é certo, o que é errado. Já sabe o que deve fazer, o que não deve fazer. Já sabe de onde tirar conselho e de onde não tirar conselho. Já sabe de a quem deve seguir e aonde não deve seguir. Porque existem situações que não devemos seguir. Acontece alguma coisa diante dos nossos olhos que se dá de entender que não vale a pena seguir. Não vale a pena copiar, não vale a pena fazer de novo. Então estava Enoque com 65 anos e ele já tinha isso tudo na cabeça. Um homem amadurecido de experiência. E ele olhando para cima, porque a Bíblia diz que quem olha para cima é sábio. O sábio ele olha para cima, enquanto o tolo olha para baixo. Acredito eu que Enoque olhando para cima viu Deus, encontrou Deus e esteve com Deus. E a partir do primeiro momento, da primeira experiência, ele tomou uma decisão na vida. Que todos nós temos um momento que nós temos de tomar uma decisão primordial
uma decisão importantíssima, uma decisão que nos vai direcionar ao alvo. E Enoque tomou uma decisão certa e suficiente de fazer com que quem estava à volta dele viesse perceber a diferença da decisão que ele tinha tomado. Porque a decisão importante que nós tomamos é aquela decisão que faz com que quem está ao nosso lado, quem está junto com nós, venha perceber a diferença. O que eu quero dizer, se você tem vivido, se você tem estado durante esse tempo que tem vivido e não tem tido experiência, não tem tomado decisão para que alguém tome decisão juntamente contigo, ou que alguém possa copiar, eu quero dizer que você está perdendo o teu tempo em tua vida. Chega-se o momento que temos de tomar uma decisão. Chega-se o momento que temos de entender o caminho. E Enoque, ele disse: a partir de hoje, eu vou andar com Deus. Acredito que a esposa, por mesmo sendo uma sociedade, se formos trazer para os nossos dias de hoje, teremos a seguinte conclusão: uma sociedade machista. Mas acredito eu que a esposa, olhando para Enoque, disse: o que este homem viu? O primeiro dia, o que este homem viu? O que este homem encontrou para tomar tal decisão? Tem 65 anos e veio tomar uma decisão diferente. No segundo dia, ela observou para ele e disse: eu acho que eu estou até entendendo que você tomou uma decisão boa, porque o homem, quando ele toma uma decisão juntamente com Deus, a esposa, ela é a primeira a ser percebida, a se dar por percebida, que ele tomou uma decisão e ele acertou o alvo da decisão dele. Só que ela também é a primeira a se dar por percebida de que um cidadão tomou uma decisão e ela foi errada. É nisso que mora o problema, nisso que mora a situação, que nós homens temos de tomar prudência. Aleluia. Na decisão é que vamos decidir. E às vezes, por sermos homens, por sermos o chefe, por sermos o responsável, por sermos o dono da situação, que temos o direito e o dever de conduzir, nós tomamos decisão aonde nosso nariz aponta, tão apenas. E acontece o equívoco, acontece o erro. Só que Enoque tomou uma decisão perfeita. Mas por que ele tomou essa decisão? Ele tomou a decisão porque ele encontrou com quem ele devia tomar a decisão. Quando você encontra com a pessoa errada, é certa para decidir a sua decisão, o seu caminho, a sua decisão, ela é perfeita. Quando você encontra a pessoa errada, quer tomar a decisão com a pessoa errada, o teu caminho também será perverso, a sua decisão, resultado será de perversidade. Observa-se que este homem com 65 anos andou o primeiro dia, o primeiro mês e o primeiro ano com Deus. Glória a Deus, aleluia. E o engraçado é que eu observo na Bíblia, o versículo que eu tomei, que ele andou 300 anos com Deus e gerou filhos e filhas. 300 anos com Deus, gerando filhos e filhas. O que é que você tem produzido durante a sua decisão juntamente com o teu Deus? O que é que você tem produzido adiante da decisão de andar com Deus, de estar com Deus? Quais são os seus frutos? E a Bíblia diz, Isaías, de número 59, e o versículo que eu retomei da abertura deste trabalho: e as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. O que é que não nos deixa? Só existe uma resposta. O que é que não nos deixa andar no caminho de Deus? Iniquidade. Só.
iniquidade. A Bíblia diz, Isaías disse assim: fazem divisão, divide o caminho, divide. E Enoque tomou uma decisão no coração de não praticar a iniquidade. Iniquidade. Enoque tomou a decisão de não praticar a iniquidade. E andou com Deus 300 anos. Qual o benefício? Vários. Teve filhos e filhas. E acredito eu, a Bíblia nem sequer, nesse texto, dá-se o nome da mulher de Enoque. Mas ele teve uma esposa. E se ele andou com Deus, eu digo que ele teve uma esposa. Ele teve a esposa em que agraciou toda a casa. Ele teve a esposa prudente. Ele teve a esposa sábia. Ele teve a esposa inteligente. Ele teve a esposa em que olhava nele e admirava nele. O que nós homens temos feito para que a nossa esposa olhe em nós e nos admira? O que nós homens temos feito para que os nossos filhos olhem em nós e nos admiram? O que nós temos feito para que os nossos filhos tomem por experiência? A Bíblia não diz que o filho de Enoque andou também 25 dias, 30 dias, 30 anos, 50 anos, 300 anos com Deus. Não, a Bíblia não diz. Mas ele produziu fruto, perfeito pela decisão em que ele tomara. Ele produziu algo de importante para a sociedade. E olha, irmãos, que ele não era de família, a descendência dele era bem perto de Noé, antes de Noé, lógico que depois de Adão. Mas ele era um dos descendentes de Caim. Existem pessoas que dizem assim: não, eu não vou decidir não, eu não vou fazer nada não, eu não vou ser crente não, o meu pai não me dá exemplo, o meu avô não me deu exemplo, a minha mãe não me deu exemplo, os meus irmãos não me deu exemplo, eu não vou ser crente não. E alguns ainda completam da seguinte forma: ser crente para ser igual a eles. Escuta isso aí. E tem destinado muita gente para o inferno essa doutrina. Tem destinado muita gente para o inferno. Tem abrido muita decisão da porta do inferno para muitas pessoas, infelizmente. Mas Enoque não olhou para os seus que antecederam. Enoque não olhou, não. Vou andar com Deus, não. Meus antes que antecederam a mim, aí a minha genealogia. Os que antecederam antes a minha genealogia, matou o irmão, saiu fugido, ou nada. Ser igual a ele, ser filho de Deus igual a Caim, que matou o irmão por nada. Irmão, isso é doutrina satânica, é mandado satânico, para que venha diversificar e dificultar o caminho do homem para com Deus. Deus quer que a tua decisão seja de andar com Ele, de estar com Ele, de falar com Ele, de estar junto a Ele e pronunciar o que Ele tem por intimidade com o homem. Mas existe uma coisa que interrompe, dificulta, atrapalha andar com Deus. Atrapalha. Atrapalha ser fiel, atrapalha ler a Bíblia, atrapalha orar, atrapalha cantar. Você já imaginou um pai
ter vários filhos e administrar com sabedoria todos? Já observou? A ponto de chegar em alguém muito perto, bisavô de Noé, chegar ao ponto de alguém chegar no bisneto, de Deus olhar no bisneto e dizer: olha Noé, o povo tem transgredido, tem crescido em iniquidade, tem multiplicado, e a minha ira se acende contra a raça humana, e eu arrependo de assim tê-lo feito. No entanto, Noé, eu tenho visto integridade em ti, eu tenho visto integridade em você, Noé. Faz uma arca, porque eu vou mandar água, Noé, eu vou mandar chuva, eu vou mandar cair água do céu. Até no momento não aconteceria chuva, não acontecia inundação, porque as ervas do campo eram molhadas do orvalho que subia da terra. Aí Deus disse para Noé: a minha iniquidade, a iniquidade desse povo tem chegado adiante de mim, a iniquidade desse povo tem aniquilado os meus pensamentos adiante dele, os meus projetos, as minhas ideias, as minhas preocupações tem multiplicado nos últimos dias, Noé, por causa de um povo que tem impureza nos lábios, por causa de um povo que anda e pronuncia a iniquidade, por causa do povo que vive no caminho da maldade e só sabe fazer o mal. Eu não resisto mais, Noé. Agora você não, Noé. Você entra, você convida os seus filhos, você convida a sua mulher, a mulher dos seus filhos, e traga para esta arca, traga para essa embarcação, porque eu irei conduzir tudo, e quem não te obedecer, quem não te servir, Noé, em meu nome, eu vou destruir, eu vou acabar com toda essa raça. Deus disse para Noé, e assim aconteceu. E Noé também esteve a agradar os olhos de Deus. Noé esteve a trazer conquista de Deus para ele. Quais estas? Da salvação de suas vidas e da família. O homem que toma boas decisões, ele defende e livra a sua família. O homem que teme em tomar perfeita decisão e se entrega à perversidade, ele também consegue destruir a família. O homem que não consegue tomar boa decisão, ele também não consegue ter um bom benefício para a família, infelizmente. Por quê? Porque a Bíblia diz que acontece uma separação entre o homem e Deus. Estava junto com Deus, sim, só que tomou decisão, e Deus se absteve de tal decisão. Deus não gostou, Deus não esteve satisfeito de tal decisão. Acontece a separação, chamada iniquidade, e passa a ser um homem iníquo. Iniquidade não traz benefício aos olhos de Deus. Iniquidade não faz com que o coração de Deus se alegre. A Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Deus tem coração, Deus tem sentimento. Por isso que a palavra diz coração. Por isso que a palavra de Deus diz que Davi andou segundo, foi um homem que agradou o coração de Deus, andou segundo o coração de Deus. Porque Deus tem sentimento, Deus se alegra. Coração aqui está associado não a uma bomba cardíaca que bombeia um sangue, não está associado a isso, está associado ao sentimento. Foi um homem que andou segundo a vontade de Deus. Enoque também andou com Deus. Enoque não andou segundo a vontade, não. Enoque andou com Deus. É diferente. Elias também, ele teve um dos mesmos privilégios
que Enoque teve de não ver a morte. Aqui se entende de quando passamos dessa vida para outra, nós vemos ela. Ela não nos pega de surpresa, não. Ela não nos chega de surpresa, nós vemos ela. Porque Enoque foi tomado para Deus, para que não vesse a morte. Então nós, quando morremos, nós vemos ela, assim como eu estou vendo o Senhor. Nós vemos a morte. E Enoque foi um homem que andou 300 anos com Deus, para não ver a morte. Deus o transladou, pegou e levou para si. Projeto até agora, 300 anos, imagina, 300 anos provocando alguma coisa na terra, segundo o coração de Deus. Imagina, com certeza, muita bênção, com certeza, no dia em que ele foi transladado, ele deixou alguma coisa para ser cumprida, ele deixou alguma coisa para ser feita, ele deixou alguma coisa que amanhã ele ia fazer, porque ele foi transladado, ele foi tirado com força da terra, e Deus levou para si para que não viesse a morte, porque andou com Deus, não tinha separação. Andar com Deus, o que é andar com Deus, irmão João? É andar direto de joelho orando? Não. Andar com Deus é andar com Ele, é estar com Ele, é segundo os projetos, segundo as intenções, segundo o coração, segundo os benefícios que também nos traz. Porque as vossas mãos não estão contaminadas de sangue. Andar com Deus é isso, é não andar com as mãos contaminadas de sangue, com a mão. Andar com Deus é não andar com os dedos contaminados. Quantos dedos contaminados existem por aí afora no mundão? Quantos dedos contaminados? Você sabia que por causa do teu dedinho você pode ver a morte? Sabia por causa da contaminação que carrega suas mãos você verá a morte por causa disso? E a iniquidade, e os vossos lábios falam falsamente. Aqui difícil, dificulta, né, o ambiente, né? Falar falsamente, falar que não é, pronunciar falsidade, mentira. Eu não, eu estou falando na Bíblia. Nem o irmão João Batista tem culpa disso, que ele tomou para ler, não. Não falar falsamente, não julgar de forma errada e equivocada, não mentir, igual já antecipei, já falei. Isso é andar com Deus. Você quer saber o que é andar com Deus? Use o não. Não faça o que Deus não apraz. Não faça o que está escrito, o que não está escrito na Bíblia. Não faça aquilo que produz mal contra alguém. Junte-se ao não. Isso é andar com Deus. A vossa língua pronuncia perversidade. Até parece que é a boca e a língua que é a causa do homem não andar no caminho de Deus. Até dá de se entender que é a boca e a língua que não deixa o homem andar no caminho de Deus. Mas só que a Bíblia vem complementando. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração, a boca fala do que o coração está cheio. Mas coração de novo? Sim, coração de novo. E agora o coração está cheio, mas o coração não está cheio de sangue, o coração não está cheio de oxigênio. Não, o coração tem nada disso aqui. O coração está cheio de palavra. Aquilo que falamos no dia a dia, aquilo que pronunciamos, aquilo que repetimos todos os dias.
É disso que o coração está cheio, irmão Antônio. E o coração cheio faz com que ande ou não ande com Deus, sim. O pregador pregando que fala de diabo, o coração está cheio de diabo. Porque que fica falando em bola, está cheio de bola. Né? Mas é verdade. Não há como você pronunciar algo que não está as palavras formadas dos seus neurônios. Não há. Aí existe o inconsciente. Esse aí Deus pegou e disse, ó, José, no inconsciente você não vai ter poder não. Você não vai dominar o inconsciente não. O inconsciente é o espelho do que você vive. É o espelho da sua vida, é o seu inconsciente. Existem algumas doenças físicas que elas são produzidas a partir de um espelho mal convivido. Existem alguns tipos de doenças que elas são produzidas a partir deste reflexo da sua vida. Lógico que eu não vou denominar e demarcar, porque a mim não pertence narrar tipos de patologias aqui. Mas existem doenças que elas são provocadas, elas são dissimuladas, elas são colocadas, encontradas no corpo por causa do reflexo do espelho do seu dia a dia, que é o seu inconsciente. Aí nós não sabemos de onde vem os problemas. Nós não sabemos de onde vem o mal-estar. Lógico que eu não estou generalizando o mal-estar físico. Por quê? Coração produz iniquidade. Fala o que não deve, expressa o que não deve, fala o que não quer para si, mas quer para o outro. E o espelho, chegou o seu dia, quando você entra no teu quarto, você fecha os olhos, segundo os análises que nós temos, 4 horas, 4 horas o cérebro vai fazendo um backup, vai pegando, vai copiando, 4 horas, as suas últimas 4 horas, ele vai fazendo o reflexo assim, e às 4 horas vai emendando, conectando junto com o que passou durante o dia. E quando chega no finalzinho que você está dormindo, sabe o que ele faz? O nordestino fala assim, faz a muamba. Ele amarra assim e coloca um elásticozinho, aperta, amarra, lógico que eu estou dizendo isso de forma simbólica. Amarra e vai e coloca e joga lá no inconsciente. Toma. Aí o inconsciente começa, eu não estava perto. Falou, eu não estava perto. Aí quando acontece uma situação que alguém já colocou aí, já demarcou em alguns tipos de crença, chamado pesadelo. Não dormi essa noite, pesadelo a noite toda. Nada. É inconsciente. Que pegou a macula do seu dia, fez em um saco, amarrou e começou a te bater, você dormindo e ele batendo, você dormindo e ele batendo, você dormindo e ele espancando. O caminho com Deus é diferente. No caminho com Deus não tem matula de ações, não tem bolsa de ações, não tem muamba de ação para o seu inconsciente ficar te demarcando a noite toda, te produzindo e te dando mau sonho, em que você venha se estar perturbado durante a noite toda e levanta todo dia, não dormi nada, sonhei a noite toda. Sonhou não, apanhou do seu inconsciente. Seu inconsciente deu embornalada a noite toda, te deu pancada a noite toda do que você viveu durante o dia. Andar com Deus é diferente. Andar com Deus, deita e dorme e descansa. Ah, irmão João, eu tenho que tomar remédio, então o senhor está querendo dizer que é isso? Não, eu não posso dizer que é isso, mas o que a Bíblia nos diz, que tais ações
O seu caso pode ser outro. O seu caso pode ser químico, pode ser a sua alimentação, pode ser a vida que você teve com o teu pai, ou com a tua mãe, ou com a situação, resguardo mal guardado, resguardo quebrado. Alguma coisa pode ter acontecido, mas tenhamos cuidado para que o nosso caminho não venha a ser perturbado pelas nossas atitudes que tomamos no dia a dia. É verdade. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Eu cheguei para o meu professor um dia e disse para ele: professor, o que é pesadelo? Ele falou assim: pesadelo como assim, João? Eu disse: porque o povo fala que tem pesadelo durante a noite. E ele era um bom professor de psicologia até então. E aí ele disse: João, o povo fala que existe situação de pessoas que levantam à noite, pega faca, pega facão, pega machado, sai conversando sozinho. Isso aí é um reflexo do dia